deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que fazer quando um morador do condomínio está envolvido com drogas? Bom, hoje o Tribuna do Povo vai falar sobre esse assunto porque eu vou trazer um entrevistado. É aquela história. Trazer o advogado e presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Blumenau. Felipe Ferrarese está com a gente. Doutor, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores aqui do nosso programa. E é um assunto polêmico que tem ocorrido diversas vezes na nossa cidade, né? E as pessoas podem participar dessa entrevista. Se tem alguma dúvida, entra em contato conosco, manda mensagem no WhatsApp. Nosso WhatsApp vai para a tela, é 98871-9831. 98871-9831. Você quer fazer uma pergunta? De forma objetiva, manda mensagem de texto, a nossa equipe coloca no ar. Vamos lá, doutor. Mas a questão da droga é muito relativa. É aquele que dá uma fumadinha na maconha, que o cheiro vai para o apartamento do vizinho, enfim. Aí vai reclamar com o síndico, enfim, tem que ter todo um cuidado, não é? Exato. Afinal de contas, não é fácil o negócio. Não é fácil. Precisa ter todo o cuidado, é uma situação extremamente delicada. Então, não se pode, inclusive, imputar diretamente o uso de drogas, né? O síndico precisa ter uma comunicação mais generalista para que se possa, passo a passo, investigar, poder identificar e depois também tomar as medidas jurídicas que estão acessíveis, né? O doutor não pode, o doutor Felipe não pode ir lá, tem um cheirinho de maconha, a fumacinha sai lá de baixo, vai subindo, batendo na janela dos vizinhos. Aí o apartamento sempre lá vai pedrada. Aí botar no grupo lá, atenção, para de fumar maconha. Não, não é recomendável esse tipo de postura, o ideal é que seja conversado inclusive com o síndico, né? Sim. Não colocar no grupo de condomínio, até porque precisa se fazer apurações, né? E precisa se tomar o cuidado com relação a esse tipo de coisa. Evidentemente que tem alguns condôminos que acham que fumar, né, utilizar ainda que seja alguma situação lícita, como cigarro, charuto, cachimbo e inclusive drogas, eu estou dentro do meu apartamento, eu faço o que bem entendo. Não pode? Não é bem verdade, né? Então, a fumaça, né, o incômodo do cheiro e da fumaça dos fumígenos, chega à mesma conclusão do barulho. A partir do momento que interfere o terceiro, o vizinho de cima, o condômino, aí tem reflexos de responsabilização civil e, em algumas vezes, evidentemente, no caso de droga, criminal. Vamos fazer o seguinte, eu até tenho uma pergunta para fazer para o senhor, mas vou fazer depois dessa. Com relação a traficantes procurando morar em condomínios e fazendo tráfico de drogas ali mesmo, a situação está nesse sentido. Vamos trazer pergunta no ar? Atenção, põe na tela. O senhor Wilson, aqui no prédio o cheiro de maconha sobe na minha sacada. O que eu faço se não sei de onde vem? É aquela história que a gente estava comentando há pouco aí, é bom reforçar. Exato, é uma das situações mais corriqueiras que se tem dentro dos condomínios. Então, esse condômino deve conversar com o síndico deve inicialmente dialogar, fazer comunicados, espalhar pelas áreas comuns, colocar no elevador, né, no hall de entrada, falando em termos genéricos, olha, a utilização de drogas, de fumígenos, é prejudicial à saúde, trata-se de crime. Então, esse primeiro comunicado do síndico é bastante importante, porque muitas vezes a pessoa que usa, já sacaram, já estão percebendo que está acontecendo alguma coisa errada. Evidentemente que depois desses passos tem outros mais que devem ser tomados, e aí você vai afunilando e evidentemente essa pessoa começa a ficar numa situação até constrangedora e numa situação ou ela vem a parar, né? Ela percebe que está incomodando e que está chamando a atenção, ou então pode estar sujeito a algumas atividades, algumas ações até mesmo da polícia um pouco mais complexas. Né? Mas, doutor Felipe, chega ao caso de ter um abaixo-assinado e fazer com que, se a pessoa tem um apartamento locado naquele prédio, ela seja convidada a se retirar do condomínio, não? Aí é uma situação extrema. Existem meios jurídicos, né, de que você consegue, com provas sólidas e todo um comportamento antissocial dessa pessoa, você requerer em juízo, e aí tem que ter uma ação judicial e todo um procedimento, inclusive com convocação de Assembleia Geral, para, no final, desde que haja concordância judicial e as provas sejam robustas, para conseguir a exclusão desse condômino antissocial. Vamos lá, mais participação via WhatsApp, é 988719831. Traz aqui para a tela. Fábio, sou síndica, tenho um morador, um casal que tem 2 filhos,
pequenos e são usuários. O que posso fazer? Na verdade, o usuário é o casal, né? Então, deve ser moradores que, na verdade, estão lá. O que ela deve com a orientação? Vamos voltar ao mesmo assunto. Olha, situações como essa, além da questão do comunicado, desses procedimentos, evidentemente que precisa ter o registro pelo boletim de ocorrência, né? Não só da síndica, mas também dos outros condôminos que percebem esse tipo de situação. Tem que fazer o BO. Faz um boletim de ocorrência. Inclusive, quanto mais condôminos tiverem conhecimento, melhor, porque isso acaba chamando a atenção da polícia. Reforça. E depois também denúncias, né, ligações para a Polícia Militar, para verificar uma situação onde eles possam realmente tomar uma atitude policial de fazer cessar. O importante destacar é que muitas pessoas, dentre dessas ferramentas que estão à disposição, chegam à conclusão, mas isso é demorado, mas isso não tem efeito, mas chega lá no final e é tanto trabalho. A gente está trabalhando com hipóteses colocadas pela lei. Não é recomendável, em hipótese nenhuma, você se utilizar de outros métodos que não estão previstos em lei. Sob pena de a situação virar-se contra a pessoa que é a vítima, inclusive. Então, todos os procedimentos relacionados a chamar a polícia, ligar para a PM, registrar boletim de ocorrência, a síndica, em decorrência da reiteração da infração, pode aplicar advertência, multas condominiais. Então, você precisa trabalhar o que está à sua disposição e, em hipótese nenhuma, tomar uma mera liberalidade de querer ir lá e resolver a situação com as próprias mãos. Ou seja, o cara não pode ir lá, eu sou o síndico do meu prédio, né? Eu não posso descer lá com o Juquinha, bater na porta e dizer, vamos parar de fumar maconha aí, ó. Não pode. Nem um pouco. Mas não dá? Muitos síndicos relatam que vontade de dar de resolver na hora, mas como é uma situação delicada, infelizmente acabam sendo muito comuns nos nossos condomínios, o passo a passo bem feito, junto com o síndico ativo, né, um administrador de condomínios, eventualmente o advogado e tudo mais, você consegue avançar de forma legal e resolver o problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Felipe. Eu tenho mais um WhatsApp aqui para fechar nossa entrevista. Vamos lá. Quando o imóvel ele é locado, um condomínio, não dá para a administradora, enfim, a imobiliária, fazer um pente fino não só naquilo que se diz respeito à questão se ele é, cadastralmente falando, né, se ele é bem, né, está tudo certinho, se ele é uma pessoa do bem, mas como tem também como verificar o comportamento dele em outro condomínio, da pessoa, do locatário, por exemplo, do inquilino? Perfeito. Toda essa diligência da administradora é recomendada. Então, uma boa administradora, né, ou melhor, uma boa imobiliária, ela tem meios de verificar, né, quem são essas pessoas e não fazer simplesmente aquela consulta de cadastro para ver se ele tem viabilidade econômica para pagar. Não, isso é só uma pequena parte do contexto como um todo. E para o proprietário do imóvel, você acaba evitando uma grande dor de cabeça. Então, tem inúmeras pesquisas com relação ao CPF daquelas pessoas, quem são os integrantes, da onde vêm, sobre quais circunstâncias. É realmente uma apuração inicial que muitas vezes resolve diversos problemas e até mesmo traz tranquilidade para o condomínio. Vamos lá, mais uma mensagem no ar, a última de hoje. Paulo, a partir de qual momento podemos chamar a Polícia Militar para que ela possa entrar no prédio e checar alguma situação de um determinado apartamento? Principalmente quando tivermos situações de agressão, que aí a situação fica muito delicada e perigosa. Evidentemente, quando tiver alguma situação, ainda que seja agressão verbal, algum descontrole, a polícia deve ser acionada. E também nessas reiterações, né? Eu vejo aqui da minha sacada o cidadão fazendo uso de drogas, fazendo isso, fazendo aquilo. Pode sim chamar a polícia, comunicar o síndico para que esse trânsito seja feito até a unidade do suposto usuário. Uma informação importante que você havia comentado, inclusive, anteriormente, que nossa polícia realmente é muito bem aparelhada aqui no estado, e principalmente no que tange a tecnologia. A PMSC, a Polícia Militar de Santa Catarina, existe um aplicativo que dá para baixar em qualquer celular, PMSC Cidadão. Através desse aplicativo você consegue se comunicar com a polícia, fazer essa denúncia, inclusive anônima, dessas ocorrências
elas têm todo um procedimento, atendimento pela polícia, muito bom, e aí você potencializa ainda mais as possibilidades assim de resolver o problema e também municiar a polícia de provas e informações. Doutor Felipe Ferrarese, obrigado pela participação, doutor. Até a próxima. Agradeço. Até a próxima.